Voltamos. Pois é, pra infelicidade geral da nação, nós voltamos, tiramos uma semana de férias, não avisamos pra ninguém porque a gente não é obrigado. Então a gente resolveu ficar quietinho, não fazer nada, tirar um pouquinho de férias, porque a gente tá 2 anos fazendo o canal praticamente sem férias, né? A gente tira assim só dia de Natal e Ano Novo, e o resto dos dias a gente tá gravando vídeo, a gente precisa de um descanso também. Então a gente tá voltando pra falar aqui hoje sobre um filme italiano chamado O Fascínio. Melhorou? Obrigado. Então, a gente está falando sobre esse filme, O Fascínio, que é um filme de terror. Como você sabe, a gente está no mês que é um mês desse lançamento desse filme, né? Um lançamento de terror, por causa do Halloween. Tem muito lançamento de terror na Netflix. E a gente vai falar então sobre esse filme. E a gente também gostaria de já pedir logo de cara desculpa pra você, porque tem alguém aqui fora, ó. Tá brigando com a criança. Tá brigando com criança aqui fora. Então, desculpa se você ouvir criança chorando, não é a gente. Então, se você quiser saber mais sobre este filme, O Fascínio, fique com a gente. Este filme ele se passa no sul da Itália e ele fala sobre uma mulher que vai visitar a mãe no interior. Na verdade, não é nem a mãe dela, ela vai visitar a mãe do noivo dela. Então, todo o trajeto já é aquela coisa, né, que a gente já conhece de filmes de terror, uma coisa que todo mundo parece que está pressentindo que vai ter algum problema. E aí, quando chega nesse vilarejo no sul da Itália, as coisas que ela estava imaginando realmente acontecem. Essa mulher, ela tem uma filha. Então, quando ela chega nesse vilarejo, ela começa a perceber que essas coisas estranhas estão acontecendo e que tem alguma coisa, uma espécie de maldição que está tentando pegar a filha dela, vamos dizer assim. Essa maldição quer tomar o controle da filha dela e ela precisa lutar contra esses demônios para que ela consiga sair de lá salva juntamente com sua filha. Pela sinopse, né, você que está me vendo agora aqui, ouvindo o que a gente está falando, parece ser um filme maravilhoso, um filme que, juntamente, assim, com os clássicos do cinema, né, tipo, vários clássicos que você possa imaginar aí de filmes de terror, acontece que o filme só tem sinopse, o filme não é bom. E esse filme ele tem 2 erros que fazem com que ele seja um filme ruim, infelizmente, um filme ruim. Ele é um filme que aposta muito na sonoplastia. É uma coisa muito comum em filmes hoje em dia, filmes de terror no caso, é você fazer filmes que te dão susto no barulho, né? Tipo, tá tudo em silêncio, daqui a pouco vem lá e dá uma dessa. Acontece. Um exemplo não muito distante de filmes assim é aquele filme spin-off do Invocação do Mal, A Bruxa. É um filme ruim também e que... A Freira, isso, obrigado. A Bruxa é bom. É a Freira. Não, a Bruxa não. É um filme que ele abusa da sonoplastia para fazer com que a gente tome susto. A cena tá acontecendo normalmente, que nem acontece nesse filme Fascínio. Tá lá acontecendo, as pessoas estão conversando, daqui a pouco vai baixando o som e fica tudo em silêncio, daqui a pouco você ouve passos arrastando, e do nada vem alguém e te dá um susto com um barulho ou com uma música que seja, no caso deste filme Fascínio, assim como é também neste A Freira de Triste Lembrança. Então este é o primeiro erro do filme, que faz com que o artifício ele fique muito usado, e isso faz com que não seja assustador depois de um tempo, né? No primeiro, no segundo e terceiro você até toma um susto, mas depois você já sabe o que esperar quando o som fica baixo, quando você ouve passos muito baixinhos ali, você já consegue imaginar o que pode acontecer. E o segundo erro, e que é o erro que mais mata filmes de terror por aí, é diálogo expositivo. Todo mundo tá falando, todo mundo tá explicando coisa, tá todo mundo tentando explicar ao seu redor coisas que nós estamos vendo, coisa que nós, espectadores, estamos enxergando na tela. A mesma coisa, por exemplo, numa determinada cena do filme, quando tem lá uma pessoa que está falando sobre o vilarejo. A câmera está filmando o vilarejo, a gente está vendo esse vilarejo, nós no caso, enquanto a pessoa está lá explicando que isso é isso aquilo lá. Não precisa, isso é ser expositivo demais. Então acaba fazendo com que o filme seja maçante, porque todo mundo quer explicar, parece um filme do Nolan. E ainda como plus, né, nessa história toda, a gente tem personagens mal desenvolvidos. São personagens que eles não fazem com que a gente queira entender o que acontece com eles, porque a gente não se interessa, porque não tem tridimensionalidade, não são personagens com o qual a gente consegue se importar, porque o roteiro não se trabalha desta forma. Basicamente, o que esses personagens fazem é ficar andando em lugares mal iluminados para fazer com que a gente fique meio tenso e ansioso pro que vai acontecer, só que a gente não se importa com eles o suficiente para temer o que vai acontecer com eles. Então, para nós aqui do canal 5 Tons, este filme Fascínio recebe 1 estrela. É um filme
raro de terror que recebe uma estrela, porque geralmente não tem como errar, né? Receitinha de bolo, a gente já sabe como é, como que funciona o filme de terror, mas quando é bem feito, a gente gosta. Mas quando é mal feito, a gente rejeita de todo jeito. Ah, vou repetir as palavras, desculpa. É um filme que poderia ser muito bom, mas por causa dos clichês, por causa do roteiro e por causa da forma com que eles querem passar esse terror pra gente, é o tipo de filme que não vale a pena assistir. Fuja. E não é de medo, fuja do filme. Bom, por hoje é isso então. Obrigado a você que assistiu este vídeo até aqui. A gente pede desculpas pelo atraso, o filme já foi lançado e a gente está atrasado, eu sei, mas por favor, tenha dó da gente, a gente é humano, a gente precisa descansar também um pouquinho. Um abraço pra você e a gente se vê aqui no canal 5 Tons para falar mais de filmes e séries na Netflix, lançamentos do cinema que um dia, sabe lá quando a gente vai poder falar aqui no canal, né? A gente tá esperando esse dia, porque a gente tá ainda no meio da pandemia, então use máscara, use álcool em gel, evite sair de casa e é isso aí. Um abraço e até logo.